Graça e paz, irmãos e irmãs, juventude, mais uma vez estamos aqui para falar mais um pouco dos estudos que nós estamos tendo, e agora com um outro tema. E o tema de hoje é a vinda de Cristo, sobre a vinda de Cristo. É o texto que nós queremos usar de base, o texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Mas nós queremos destacar apenas o versículo 7 nesse momento, que diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então aqui, nesse texto da vinda de Cristo, quando Tiago vai falar sobre a vinda do Senhor, na verdade é um tema, talvez o tema mais importante para a vida cristã, porque é a vinda do Senhor que vai nos levar a viver a vida na eternidade com Ele. Todos nós sabemos que os sinais estão aparecendo, as profecias se cumprindo do que diz a respeito da vinda do Senhor. Então nós estamos vendo que está cada vez mais próximo a vinda do Senhor. Eu acho muito importante esse tema, pelo tempo que estamos passando, porque é mais visível os sinais de todas as circunstâncias que estamos passando nesse tempo. Então é visível os sinais da vinda de Cristo. E nós queremos abordar alguns pontos, quando nós queremos falar sobre a vinda do Senhor, nós queremos também falar sobre alguns pontos. E o primeiro ponto que nós queremos conversar é sobre uma esperança paciente. Tiago ele vai nos exortar que diante das injustiças e das provações precisamos ter paciência e permanecer firmes e constantes. A paciência é virtude, fruto do Espírito. Tiago usa essa palavra 4 vezes. Ele traz como significado a capacidade que nos permite suportar com resignação as dores e os infortúnios, aguardando a vinda de Cristo. Literalmente a palavra paciência significa ter um fôlego grande. Daí vem a ideia de não esmorecer ou desistir como um atleta numa corrida. É interessante esse fato de não desistir, porque acontece muito isso na vida de muitos cristãos. Acabam desistindo. Alguns falam que Cristo está demorando a voltar, que já passou o tempo. Mas na verdade a gente deve trabalhar a questão da paciência. Claro que numa visão cristã, o nosso desejo é viver com Cristo. Mas para isso é ter uma paciência. Preciso ter paciência, preciso suportar as aflições desse mundo. O próprio Jesus ele vai nos ensinar, vai nos dizer que no mundo teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. E é nessa ideia de paciência que Tiago ele trabalha na sua epístola com a igreja, com a sua comunidade, essa questão de ter paciência até a volta de Cristo. E como foi colocado aqui no nosso estudo, é ter um fôlego grande. Quando a gente corre, quando o atleta vai correr, às vezes ele está cansado, mas ele tem ali um alvo, ele tem um objetivo.
ele jamais desiste da corrida, né, porque ele sabe que ele precisa, né, chegar àquele alvo, né, ele tem aquele objetivo a cumprir, né, principalmente na corrida de longa distância, acontece muito, né, isso, né, o atleta ele tem que ter muita paciência, né, e correr conforme, né, o seu fôlego, correr conforme o seu corpo, né, sustenta naquele momento, né? Então é nessa mesma intenção que Tiago ele trabalha, né, a questão de viver, né, uma paciência, né, uma esperança com uma paciência, né? Então é nesse aspecto que devemos entender que a vinda de Cristo, né, também, né, faz parte, né? Ela está por vir, mas até ela vir, né, precisamos ser pacientes, né? Precisamos entender que vamos passar por dificuldades, né? Mas, né, essas dificuldades elas precisam ser, né, superadas e trabalhadas através da paciência, né, até esse tempo, né, de volta de Cristo. Um outro aspecto, né, é a paciência com atitude. Nós devemos ter, né, paciência também com as nossas atitudes, né? Claro que as nossas atitudes às vezes não condiz com o nosso caminhar cristão, né, como filhos e filhas de Deus, mas as nossas atitudes, né, também devem, né, transparecer uma paciência, né, onde o significado da palavra paciente significa suportar as falhas e ofensas alheias. Pelo teor da carta à comunidade de Tiago, infelizmente não era muito diferente das atuais. A vinda do Senhor é um sinal de alerta sobre o perigo de uma vida sem testemunho e de um discurso sem conteúdo profundo. As atitudes refletem o nosso caráter. No caso de Tiago, é ilustrado pelo controle da língua. Não podemos perder o foco e viver falando um dos outros. O lavrador cuida de sua própria lavoura. Será que vale a pena perder a eternidade com Jesus em razão de uma língua indomada e maligna? Quando a gente lê, né, a epístola de Tiago, né, em um momento ele fala da língua, né, e a língua, né, ela é um órgão do corpo humano, talvez o mais poderoso, porque a língua ela produz vida, mas também ela produz morte. Com as nossas falas nós podemos trazer vida, mas também podemos trazer morte, né? Então por isso, né, é citado aqui a língua, que Tiago trabalha bem, né, essa questão da fala, da língua, né, e às vezes nós podemos perder, né, a nossa vida na eternidade por não controlar a nossa língua. Né, e quantas vezes nós erramos? Né, nós, mesmo que conhecemos, né, a Cristo, né, que andamos, né, ali, caminhamos com Cristo, por vezes nós acabamos, né, usando, né, palavras de maneira, né, errada, em momentos errados, né, e fazemos da língua, né, fazemos da nossa palavra, né, um direcionamento errado para nossas vidas, né, e às vezes para a vida de outros, né. Então podemos e devemos ter, né, paciência também através das nossas atitudes, né. Se a atitude, né, do outro não nos agrada, né, o nosso comportamento não deve ser, né, falar mal, né, mas talvez em vez de falar mal, né, que tal se nós orássemos, né, pelas situações, né, ou, né, usássemos a nossa língua e palavras,
apenas para edificação, né, dos nossos irmãos e irmãs, né? Então, Tiago ele trabalha também, né, a questão, né, de paciência com as atitudes também, né, na vinda do Senhor. E uma terceira situação é uma vida paciente com felicidade e perseverança. Tiago apela para exemplos notáveis de servos e servas de Deus que se destacam pelo cultivo de paciência em suas vidas. Podemos citar Jeremias, o profeta que é exemplo de coragem e homem suficiente para se sensibilizar e derramar lágrimas por um povo que insistia em se afastar dos caminhos do Senhor. Talvez por isso, né, Jeremias ele, né, foi conhecido como profeta chorão, né, porque quando nós lemos, né, o livro de Jeremias, né, Jeremias ele lamentava muito e chorava muito pelo povo, né, pelas atitudes do povo de se afastar do caminho do Senhor. Né, Jó, o exemplo mais marcante de perseverança e paciência, e Davi que soube esperar o livramento. Então, quando a gente fala, né, também de uma vida paciente com felicidade e perseverança, é porque nem sempre a gente vai viver, né, dias bons, né? A própria palavra nos ensina que vamos ter dias maus, né? E aí ter dias maus, né, e transpor, né, esses dias maus vai depender da nossa visão, da nossa vista, né, em relação àquilo que nós estamos enfrentando, né? E às vezes enfrentamos sofrimento, né, que é normal, né? Não, como cristãos e cristãs, nós não vamos, né, viver uma vida apenas de alegria, mas a gente vive também uma vida de sofrimento, de dores, de angústia, né? Mas a gente entende que precisamos passar tudo isso, né, com alegria e perseverança, né, com felicidade e perseverança, né, em tudo que estamos passando, né, claramente isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, né? A própria palavra nos ensina que, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam, né, a Deus, né? Então, se estamos passando por momentos, né, de tribulações, né, não devemos, né, duvidar do amor e do cuidado de Deus, entendendo que até nos dias maus Deus está cuidando, Deus está derramando seu amor sobre nós. Então nós queremos concluir, né, dizendo que hoje vivemos o tempo agressivo, atribulado, corrido e com constantes mudanças. Pessoas estressadas, cansadas, sobrecarregadas e, por consequência, doentes. Mas o céu ele pode ser vivido em parte aqui na terra quando se leva a sério a caminhada com Cristo, né? Então, como modelo de discípulos de Cristo, que possamos viver, né, parte do céu aqui na terra, né? Viver parte, né, da alegria que nós devemos ter, né, aqui nessa terra, perseverando nas lutas, perseverando nas dificuldades, mas entendendo, né, que quando caminhamos com Cristo aqui nessa terra, é também, né, é um aperfeiçoamento, né, para que quando o Senhor vir, né, quando vinha o Cristo vinha a nós, né, ou nós formos para Ele, que vai ser a continuidade, né, quando estivermos na eternidade, daquilo que nós, né, começamos a viver aqui na terra, o céu aqui na terra, e vamos continuar vivendo na eternidade. Que Deus possa nos abençoar e possamos ser perseverantes na nossa tribulação, né, até a vinda de Cristo, agindo com esperança, com fé, né, e com muita alegria, porque tudo isso vai produzir para nós uma vida na eternidade.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.